Olá, eu sou o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, e dou as boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Venho dizer que, devido à pandemia Covid-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a SBOT, por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro Congresso Online SBOT. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço. Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um tema, o que vi na ortopedia, com o tema Revista Brasileira de Ortopedia. Eu sou o Camanho e vou entrevistar o Dr. Márcio Ibrahim e o Dr. Sérgio Kekia para fazermos uma história, revermos a história da revista. Os dois dispensam qualquer tipo de apresentação especial, né? O fato que talvez a maioria das pessoas não saibam é que a ideia da Revista Brasileira de Ortopedia e a primeira tentativa de fazer a Revista Brasileira de Ortopedia foi do Márcio Ibrahim. Ele que iniciou isso, assim como também foi quem iniciou o TEOT. Isso veio tudo da cabeça dele. Márcio, conta para nós como é que foi esse início da Revista Brasileira de Ortopedia. Bom dia, é uma satisfação poder trocar ideias com vocês. Em 1963, o professor Marcondes, em Ribeirão Preto, estava organizando o serviço de ortopedia lá. E passou pela... Eu estava na diretoria com ele, começando a minha atuação na SBOT, passou pela ideia de a gente melhorar a comunicação entre os sócios. O telefonema naquela época era dificílimo, a televisão não existia, evidentemente, e os sócios só tinham contato com a sociedade num congresso de 2 em 2 anos. Entre os congressos, a sociedade não existia. O Marcondes, então, no começo do mandato dele, nomeou uma comissão de médicos com experiência, professores, que foram o professor Flávio Pires de Camargo, Gustavo Wertheimer e Orlando Pinto de Souza, para constituírem uma comissão na tentativa de fazer uma revista oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Eles reviram os arquivos da sociedade e verificaram que em 1932 havia sido fundada uma revista em Recife chamada Arquivos Brasileiros de Cirurgia e Ortopedia. Fundada em 32, essa revista existiu até 44 e foi fundada pelo professor Barros Lima, que foi um dos fundadores da SBOT. A revista foi muito irregular. Durante uma época, ele conseguiu que ela fosse o órgão oficial da sociedade. A sociedade tinha menos de 100 sócios. Era impossível, com esses 100, você manter uma revista. E ele ficava caçando autores. Muitos cirurgiões gerais publicaram na revista, mas terminou fracassando com o desânimo dele. Em 39, logo depois da SBOT fundada em 35, o primeiro congresso foi em 36, o segundo em 37, e daí para adiante verificaram que não era possível fazer um congresso todo ano. Então, o próximo congresso foi 39. Nessa época, Aquiles de Araújo, um dos 3 fundadores da sociedade, lançou também uma revista no Rio chamada
Revista Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e registrou a marca em nome dele. Bom, com essa introdução, os três, no fim do Congresso de Ribeirão Preto, os três membros escolhidos para estudar a possibilidade de fazer a revista, fizeram um relatório que foi apresentado por escrito pelo presidente dessa comissão, que era o professor Flávio Sigis Camargo, dizendo que era impossível realizar uma revista. O número de sócios muito pequeno, não havia colaboração, os sócios não participavam nem de congressos. E estava nessa reunião o Gastão Veloso, professor Gastão Veloso, que era presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e sugeriu, então, fazer um encarte na revista do colégio. Ele era vice-presidente da SBOT e presidente do colégio. Foi discutido na reunião e nós achamos um grupo de gente, naquela época, jovens, eu, Geraldo Pedra, Zé Márcio Gonçalves de Souza, que era o representante de Minas Gerais, Arcelino Bittar, que já era mais idoso, achando que um encaixe não funcionaria e que deveríamos tentar lançar uma revista. Como o próximo congresso, 67, seria em Belo Horizonte, eu era secretário do congresso, eu resolvi assumir a responsabilidade de tentar uma revista, correndo o risco e sem comprometer a SBOT, de tentar fazer uma revista para divulgar o congresso. O Marcondes, então, achou que seria possível e que ele colaboraria se o congresso de Ribeirão Preto desse lucro. Esse lucro seria para financiar a revista. Infelizmente, o congresso deu prejuízo. Nós terminamos fazendo, ver como é que era a situação na época, uma rifa de 2 carros Volkswagen, o representante em Belo Horizonte cedeu isso para a gente, e com a rifa desses 2 carros, e a gente conseguiu algum numerário e lançamos uma revista ainda antes do congresso. Essa revista está aqui comigo, e foi lançada na Biblioteca da Escola de Medicina, em Belo Horizonte. Vários membros da sociedade foram até Belo Horizonte. Eu não sei se dá para mostrar aqui para vocês. Está dando a imagem? Não dá para ler, né? Dá para ver, sim, claro que dá. Tá. Aqui é a assinatura de todos os presentes lá. Tem muita gente do Rio, de São Paulo, de Goiânia, o doutor Geraldo Pedra, que era professor em Goiânia, foi um dos que entusiasmaram muito a revista. E como a marca da revista era de Aquiles de Araújo, surgiu o problema que a gente deveria fazer um nome diferente. O doutor Arcelino Bittar, que era amigo dele e conterrâneo no Rio, procurou, e ele foi muito gentil e doou a marca para a SBOT. Essa revista já morreu, não existe mais, e é uma honra vocês lembrarem desse nome. E para modificar um pouquinho, a gente pôs que não seria a Revista Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, sim Revista Brasileira de Ortopedia. E com homenagem à gentileza de Aquiles de Araújo, nós, no primeiro número, pusemos Revista Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, fundada por Aquiles de Araújo. Esse número aqui eu conservei comigo até hoje e cedo a vocês. O Cheque, que agora é o editor, o Camânio, que acompanhou esse tempo todo, podem ter uma solução melhor para arquivar isso. Esse número está aqui, eu acho que é interessante, que não foi um número tão pequeno, nós conseguimos alguns artigos e, surpreendentemente, a revista funcionou
até hoje, sem interrupção, desde outubro de 1966, antes do nosso congresso. As revistas brasileiras, da Associação Médica Brasileira, inclusive, do Colégio Brasileiro, em Belo Horizonte, várias revistas nasceram e morreram. Essa houve continuidade, graças ao apoio e estímulo dos poucos membros que a sociedade tinha e a dedicação e o entusiasmo pela parte mais científica, e que agora culmina com a gestão de Camanho, que foi excelente, como editor-chefe, e o Séculos que já está com um bom início. Nós sabemos, então, que essa revista foi um sucesso inesperado. A gente estava fazendo uma aventura na época. Eu vou continuar, então, mais um pouquinho. Eu continuei com a revista, ela foi lançada em Belo Horizonte, e 66, 66, 67, 68. Em 69, eu fui eleito para a Comissão de Ensino e Treinamento e nós lançamos um programa que foi muito bem sucedido, que foi da residência estilo do John Hopkins, de Halsted, no Brasil. Funcionou muito bem. Os 47 hospitais foram visitados por nós, dos quais 30 foram aprovados, e foi iniciado um programa de residência de 2 anos, em 70 e 71. Como no término da residência, o candidato deveria apresentar um trabalho. Esse trabalho alimentou a revista nos primeiros anos. A gente publicava os melhores trabalhos que os residentes apresentavam. E o Geraldo Pedra, que foi mencionado, era o líder mais velho do nosso grupo, foi presidente do Congresso em 69 em Brasília e lançou oficialmente o Programa Nacional de Residência, que também está publicado numa revista nesse ano aqui de 69. Plano Nacional de Residência em Ortopedia. E foi um plano muito detalhado. Nós visitamos os Estados Unidos na época, participei do exame lá, fiz o exame para o board como experiência e procuramos imitar o board americano. Isso foi um sucesso inesperado, e alguns americanos que fazem parte do board nos visitaram, acharam que o nosso programa estava melhor que o deles em determinados aspectos. Isso foi gentileza dos visitantes. Mas, de qualquer jeito, para continuar como editor da revista e presidir o programa de residência, nós, na reunião em 69 da Comissão Executiva, pedi apoio, ou eu ficaria com um ou com o outro. E o doutor Donato D'Angelo, no Rio, foi voluntário para assumir a revista e, a partir de fim de 69, em 71, ele editou o primeiro número como o editor-chefe, com o programa, com os trabalhos do Congresso de Recife, cujo presidente havia sido o Geraldo Pedra. Então, foi esse grupo que realmente trabalhou no início da revista. Bem, Márcio, é uma história... Eu, quando assumi a revista, eu vim depois desses 2 próximos que eu vou citar,
Achei estranhíssimo que no nome dos eméritos não estava o nome do Márcio, que foi quem inventou e quem fez tudo. E aí, então, imediatamente coloquei o nome do Márcio em primeiro lugar, porque ele é responsável por isso e pelo Teótico, muita gente não sabe. Mas é da cabeça dele toda a construção do Teótico, da residência, de tudo. E ele é muito modesto, fala que Gentileza, surpreendentemente... Soco. Foi uma doidice de Surpreendentemente jovem, deu hoje eu certo. não arriscaria isso. Surpreendentemente, nada. Foi graças a um trabalho contínuo e constante. Eu não peguei essa época, sou um pouquinho depois dessa época, mas sempre foi uma figura de tráfego em qualquer área da ortopedia e de um respeito que mantém até hoje, né? Então, o professor Donato D'Angelo assumiu a revista naquela ocasião e trouxe a revista durante muitos anos. Enquanto ele teve saúde para trazer a revista, ele foi trazendo, evidentemente, uma revista que não tinha ainda a estrutura de uma revista científica mundial, porque nós também não éramos uma sociedade com esse tipo de estrutura. Nós éramos uma sociedade aí relativamente jovem, começando a se formar e aparecendo as primeiras especialidades e tendo assim características de uma sociedade. Mas ele trouxe, e continuamente, a gente mandava os trabalhos para ele e ele montava a revista. Não havia avaliação dos pares, né? Era feita mais ou menos pela sensibilidade dele a essas revistas, e isso trouxe, durante muitos anos, a revista até a época do Dr. Gesta. Aí, na época do Gesta, ela já tomou um aspecto um pouco mais estruturado, um pouco mais severo, onde havia avaliação dos pares, o que é por características pessoais era muito rígido na seleção dos trabalhos, mas o que aconteceu foi que a revista começou a cair de uma forma muito importante, por alguma razão que, na ocasião, nós não tivemos como saber. Houve um grande desinteresse pela revista e no Congresso Brasileiro de Ortopedia de Porto Alegre, que eu, sinceramente, não tenho a cabeça do Márcio para lembrar as datas como ele lembra com precisão, houve uma assembleia e uma reunião do corpo da revista e se optou pela possibilidade de fechar a revista. E se discutiu sobre a presidência do Gesta, estavam vários participantes da revista na ocasião e não havia nenhuma produção científica para isso e era muito difícil tocar. Uma das hipóteses seria fazer com que a revista fosse publicada com trabalhos exclusivos dos residentes. E foi um ano difícil até que Romeu Krause me nomeou editor da revista e eu, então, assumi uma revista sem o Katayama, que era o nosso produtor da revista. Ele tinha abandonado a revista, porque ele fazia 3 ou 4 revistas simultâneas, perdeu interesse financeiro, e eu recebi a revista sem o Katayama e sem trabalho, tinham 6 trabalhos no Rio de Janeiro. Eu fui até lá, o Gerson me recebeu gentilmente, como ele é mesmo, gentleman, né? E me passou essa situação. Então, foi assim que eu recebi a revista. E aí, pedindo aos colegas e estimulando, nós fomos num processo de reconstrução da revista, procurando dar a ela o sentido de uma revista internacional, com pessoas... Os trabalhos passaram a ser julgados pelos pares, houve durante algum período, alguma negativa de alguns trabalhos, que gerou alguns trabalhos. Como eu mando um trabalho, eu não aceito. As pessoas não entendiam que a gente não podia e não deveria se identificar para que esses trabalhos fossem julgados com absoluta isenção, né? E dessa maneira, então, a Revista Brasileira de Ortopedia começou a crescer, despertou inicialmente o interesse da Elsevier, que era uma editora internacional, e, na ocasião, graças ao Geraldo, que presidiu a SBOT,
nós fizemos o contrato com o CVE, que na ocasião parecia alguma coisa um pouco arrojada, mas foi o que fez com que a revista seguisse, né, e tivesse o tamanho que ela mereceria ter. E com o CVE ela passou a ser divulgada, e através do uso e da orientação do CVE, nós conseguimos as indexações e torná-la uma revista internacional. Durante os 9 anos que eu fiquei na revista, a revista teve um crescimento bastante interessante e nós começamos a ter problemas de preencher, de atender os autores. Nós tínhamos um número muito maior de trabalhos do que nós tínhamos espaço. Era uma revista bimensal, que inicialmente eram 10 trabalhos, passaram para 15, depois para 20 trabalhos, e mesmo com 20 trabalhos, cada 2 meses, ela passou a ser uma revista pequena, e isso, naturalmente, traduz a evolução da ortopedia no Brasil. Não é nada a ver com a estrutura da revista, mas, na verdade, a ortopedia no Brasil cresceu de uma maneira muito importante e vários especialistas, muitas pessoas viajaram pelo mundo. Na época do Márcio, eu tenho a impressão que ele foi o primeiro e talvez o único que tivesse viajado para o exterior com formação nas universidades americanas. Hoje é extremamente comum que os nossos jovens viajem e conheçam serviços pelo mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas conhecem também na Europa, e presidimos algumas sociedades internacionais, somos conhecidos. É muito comum você estar num congresso americano e ver a citação de um nome brasileiro qualquer, em qualquer uma das áreas, o que nos dá muito orgulho e muita segurança. Eu tive a felicidade de participar desse período, né? Porque peguei um período de evolução da Sociedade Brasileira de Ortopedia, da ortopedia no Brasil, das diversas especialidades, e como via de consequência disso, chegou a ter um corte de 20% a 25% dos trabalhos, o que isso significa uma revista de boa qualidade, se vocês considerarem um padrão internacional da revista. Ela, como revista que exigia distribuição, exigia a impressão, a correção, a tradução em 2 línguas, ela começou a se tornar financeiramente inviável. O correio, para transmitir, para emitir a revista para 15 mil sócios, que é mais ou menos o número da sociedade, a revista não é cobrada, ela é parte da mensalidade, começou a se tornar inviável financeiramente, até que apareceu uma proposta, inicialmente difícil de se aceitar, mas que seguiu e foi dada como presente para ele fazer a revista através da web. Não teria mais uma revista impressa, e com esse presente eu transferi a revista brasileira, a edição da revista brasileira para o Keck. Keck, nos conta como é que foi esse começo aí da revista, agora transmitida na nuvem. Na nuvem. Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês, Dr. Márcio, Dr. Camanho, gigantes aí da nossa ortopedia. Eu tenho a honra de hoje substituí-los e seguir, ou tentar seguir, a qualidade da revista que a nossa sociedade tem e merece, né? Na verdade, a revista ela já tinha uma área online, em que ela era publicada também online, só que as pessoas mal sabiam que isso acontecia, né? Então, quando nós assumimos a revista, já tem 2 anos e meio, quase 3 anos, em 2018, foi exatamente o momento da modificação por causa de custos. E foi uma gritaria geral aí, muita gente que queria a revista ainda impressa, ainda tem muita gente que quer a revista impressa. Uma das modificações que a gente fez
tentou fazer para melhorar isso foi nós conseguimos que a sociedade nos autorizasse a construir um aplicativo, né? O app da RBO, que é bastante legal, porque você acessa no seu celular e a juventude hoje, não só a juventude, todos nós hoje, vivemos com o celular 100% do tempo da nossa vida. Então, essa possibilidade de acessar a revista no celular, de guardar os arquivos que você quiser, baixar os artigos que você achou interessante, isso acho que é bom, é uma evolução e é mais ou menos isso que a gente tentou modificar um pouquinho na revista. Da minha parte, o que a gente fez de um pouco de diferente na revista, porque eu acho que é uma evolução também, né? Foi em relação aos artigos de atualização. Os artigos de atualização, eles são artigos que são feitos a convite do editor-chefe. É uma prerrogativa do editor-chefe solicitar aos colegas que façam os artigos de atualização. Hoje em dia, com as subespecialidades, é muito difícil, né? Não tenho eu, como faço da área de ombro, saber quais são os melhores caras de determinado assunto de cirurgia da mão ou do joelho. Então, como a revista ela é parte integrante da SEC, né, Comissão de Educação Continuada, eu solicitei à SEC que escolhesse os temas e escolhesse as pessoas. Acho que não tem comissão mais preparada para isso, muito mais preparada do que eu. Então, essa modificação que nós fizemos de a SEC escolher os autores e os temas, isso vai ser bastante interessante em termos de os artigos de atualização, que vão ser vai ajudar muito a divulgar cientificamente os problemas. Eu acho que isso é uma coisa que é bastante interessante. A revista vem crescendo no número de trabalhos e o corpo editorial também a gente tem insistido bastante para que fossem rigorosos, e eu acho que isso tem acontecido de uma maneira bastante legal, bastante boa. E a revista vem despertando interesse mundial. Nós recebemos trabalhos de inúmeros países, inclusive nesse primeiro semestre aqui recebemos um artigo de revisão sistemática e meta-análise americano, recebemos trabalhos italianos, inúmeros trabalhos turcos, trabalhos da China, inúmeros para a Índia, vários para Portugal, muitos trabalhos. Então, ela está se tornando realmente uma revista internacional, graças ao grande trabalho, no caso específico do Camanho, que conseguiu as indexações na Cielo e principalmente no PubMed. Estamos correndo atrás aí do nosso fator de impacto, né? E aí sim a nossa revista passará a ser uma revista completa, que é apenas isso que está nos faltando. Bem, isso foi rapidamente o que aconteceu ao longo da história da revista, né? E uma coisa interessante ao longo da história, pelo menos na parte que me coube, foi que havia sempre uma relação importante com a diretoria da SBOT. A diretoria da SBOT, durante todo o período, pelo menos que eu vivi, ela foi extremamente positiva no sentido de suportar a revista. Sempre. Todos os presidentes, no meu caso, a partir do Romeu, em 2009, eles deram um suporte muito grande para a revista e isso, evidentemente, fez com que a revista tomasse essa proporção. O Márcio, no começo não foi bem assim, né? Havia alguns problemas. Acho que você podia nos contar. A sociedade era muito pequena. Nessa época, quando começou a revista, o Congresso de Ribeirão Preto teve acho que 250 participantes, inclusive uns 10 convidados. Quer dizer, o número de sócios era mínimo, inclusive para fornecer trabalhos. No início, como o Camanho já mencionou,
o trabalho dos residentes na conclusão da residência alimentava a revista, porque havia uma seleção da comissão de ensino, os trabalhos melhores dos 50, 60, 100 residentes que terminavam, e esse número gradativamente aumentava numa proporção quase geométrica, iam para a revista. E o Donato praticamente fez a revista funcionar, e o Gessa também durante muito tempo, com trabalho de residentes. Evidentemente que o padrão era muito menor e não havia uma pretensão de se fazer uma revista de alto nível. A ideia era estabelecer a comunicação entre os sócios e isso funcionou. Aconteceu na época uma questão de evolução. Eu mencionei de início que a sociedade via de um congresso ao outro. Nessa ocasião, como a onda era de maior participação, houve uma demanda maior. Vários ortopedistas que praticavam ortopedia com um pouco de cirurgia geral, etc., resolveram entrar na sociedade e houve, então, a criação da Comissão de Ensino e Treinamento, Comissão de Educação Continuada, Defesa Profissional. O Congresso foi separado da presidência, então havia um presidente do Congresso separado da administração da revista, da sociedade, o que permitiu um desenvolvimento bem maior da sociedade. Então, houve um salto de 250, 300 sócios, na época que o Congresso foi em Belo Horizonte, em 67. A admissão era limitado. No começo, a sociedade foi fundada para ter 200 sócios, passou para 500. Nessa época, nós votamos que deveria ser 800, depois passou para 1.500, e realmente houve um crescimento inesperado, o interesse da medicina para a ortopedia, especialmente pela parte de traumatologia, que desenvolveu demais. Então, realmente houve uma mudança na filosofia da medicina. E isso favoreceu muito a ortopedia, que era caudatário da cirurgia geral. E a sociedade de ortopedia hoje é das especialidades mais respeitadas, que tem um padrão admirado por outras sociedades, e isso graças a gerações mais novas que sucederam com um espírito cada vez mais científico e mais acadêmico. Eu acho importante lembrar que isso começou com você, né, Márcio? Você que foi a primeira pessoa que imaginou isso, não só aprimorando, né? O que é? Eu com essa modernização da revista, eu logo me adaptei. Eu achei que eu ia demorar para me adaptar, mas eu me adaptei logo. Uma pergunta que eu me faço: existe sentido hoje existir revista de janeiro, revista de março, revista de abril? Você não acha que a gente logo vai ter que ter um número X de trabalhos à disposição, desde que eles sejam aprovados, sem que haja uma parte temporal para isso? Como é que você vê isso? Porque o fato da gente ter revista janeiro, fevereiro, março, abril, havia um sentido, havia um trabalho, mas hoje não. Hoje o trabalho chegou, foi aprovado, está pronto. O que você acha dessa ideia? Muito exagerada ou você acha possível? Eu acho que a evolução deve ir nesse sentido. A revista da Harvard, na realidade, New England Medical Journal, não é exatamente da Harvard, mas é da Sociedade Bostoniana de Medicina, sai toda semana. É um panfletozinho
tem um número imenso de editores pagos, colegas que aposentaram ou que têm uma reserva de tempo, se dispõem a fazer a revisão de um dia para outro, 3, 4 dias no máximo, se o trabalho é complexo. Então, a grande vantagem do New England Medical Journal é que sai toda semana, é atualizadíssimo, e não existe esse problema de um número de tal data, ou vai sair em tal mês. A revista procura se adaptar, e tem que ser assim com a revolução dinâmica da sociedade, não atende a demanda de uma novidade, de uma inovação importante. E se você tem exatamente esse problema que você disse, a revista vai sair em março, vai sair em junho, lá não, mas ela sai 2 dias depois que recebe o trabalho. Toda quinta-feira sai a revista. E eu acho que tem que ser nesse sentido, e provavelmente isso já vem com eles há mais tempo. A tendência, eu tenho a impressão que é caminhar nesse sentido. Mas vocês que estão aí na linha de frente agora, vocês chegam, é que estão com a novidade. Eu estou rememorando o passado, simplesmente. Você acha o quê? Eu acho que é uma tendência, sabe, Camanho? Eu acho que não tem por que ficar esperando. Eu só não sei como é que funcionaria em termos de biblioteconomia, sei lá como é que chama, em termos bibliotecários, né? Porque você tem a revista, ela é de tal ano, de tal volume, página tal a página tal. Eu não sei como é que ficaria em termos de indexação, em termos de referência bibliográfica. O que nós temos apenas é que existe um contrato com a editora em termos de número de páginas a serem editadas por ano. Então, se a gente começa a publicar, pode ser que chegue no meio do ano e a gente vai ter que parar de publicar, porque a gente acaba publicando todos os trabalhos que seriam referentes àquele ano, entende? Isso acabaria tendo um número muito maior de trabalhos publicados, claro. Nós temos vários trabalhos aguardando a publicação e isso envolve custos, né? Que aí, com certeza, a gente aumentaria o número de trabalhos publicados naquele ano e tem um custo específico. São tantos reais para tantas páginas por ano que a sociedade tem disponível. Talvez a gente acabe no meio do ano e aí faça um bom tempo sem nenhuma publicação. Acho que talvez burocraticamente, em termos de custos, seja um pouquinho mais complicado. Mas é questão de discutir, né? Questão de discutir, eu tenho a impressão que esse é o futuro. Nós logo vamos fazer isso, porque você já me contou recentemente que a espera está muito grande de trabalho. Já está muito grande nesse momento, né? E eu, na minha época, era assim, eu imagino agora. Tudo bem, infelizmente nós temos uma limitação de tempo, né? E nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muito ao Keck, ao meu querido amigo que seguiu e melhorou muito o que eu fiz. É o Márcio que foi inspirador de tudo isso na sociedade, que vocês souberam, e tem muito mais do que isso, que um dia alguém vai contar. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br, também nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado pela audiência de vocês.